Fala, turma, seja bem-vinda ao Penedo Cast. Penedo Cast é um oferecimento da Penedo Turismo. É uma empresa diferente, em busca de performance e excelência, para que nós consigamos trazer o melhor com boas práticas para você, usuário do nosso serviço, nossos clientes, nossos passageiros. Hoje aqui temos a nossa co-host aqui ao nosso lado. Que honra para entrevistar. Olha aqui, o administrador e o convidado é extremamente... Como é que é o seu nome? Você não vai falar seu nome, não? Cíntia Carvalho. Cíntia Carvalho. E eu sou o host, Dalto Bozetti Júnior, CEO e fundador da Águia Assistência e Penedo Turismo. Temos hoje um convidado aqui. Esse convidado é pesado. Pesado, hein? Extremamente especial. Rapaz, não sei em que sentido, hein? Cheio de história. Fala. Hoje aqui temos um convidado que dedicou a sua vida no setor de transporte e turismo, passando por diversas funções, até se tornar gerente da Penedo. Quem será, hein? Rapaz. Alex Tristão. Seja bem-vindo a essa oportunidade aqui. Obrigado, querida. Um cara que tem uma trajetória inspiradora. Obrigado. Uma paixão herdada pelo seu Antônio, do seu Antônio, Verdade. Do seu Antônio, pai do Alex Tristão. Seja bem-vindo. Obrigado, Dalto. Obrigado a todos. Obrigado, Cíntia. Assim, te confesso que desde o início, quando começou o pessoal o Penedo, eu ficava pensando assim, será que eu vou ter oportunidade de lá falar a minha história? E eu sabia que tudo é tempo, né? E agradeço, Dalto, pelo convite aí, pela oportunidade. Legal. Muito feliz de estar aqui hoje. Que bacana. Poder compartilhar uma história grande, extensa, né? Se eu for contar aqui, a gente vai ficar bastante tempo nesse bate-papo, mas realmente tem muita coisa, tem muita água que passou aí, muita história. Que legal, muita coisa para chegar e até aqui. Esse é o objetivo, a finalidade principal do Penedo Cast é isso, é trazer histórias, conteúdos, experiências de pessoas que dêem alguma representatividade no segmento de transporte, turismo, ligado à área de passageiros, rodoviário, para contribuir aqui no nosso episódio, para que seja um episódio cada vez mais interessante para você que nos assiste. E aqui está o bravo aqui do... Como não trazer uma pessoa que inspira as pessoas, né? Inspira pela história, pela exemplo de inspiração. Exemplo de inspiração. Como pensar que você não viria para cá? E Penedo Cast, é um oferecimento de quem? Penedo Cast, oferecimento de quem? Penedo Turismo. Penedo Turismo. Penedo Turismo. Penedo Turismo, uma empresa que... Diferente. E cria conexões com as pessoas. E cria conexões com pessoas. Exatamente. É isso aí. Mas, Tristão, vamos lá. Vamos lá. Vamos encher esse homem de perguntas, porque quem está assistindo quer conteúdo, quer experiência. Eu não sei se para vocês verem, mas já está até com lenço na Pessoal, mão. tem uma ajuda dos universitários aqui, porque não é fácil não, com o Dalto e com a Cíntia. Eu já combinei para a Cíntia não vou fazer você chorar, pode ficar tranquilo. Não, mas eu sou emotivo já por natureza, Dalto, é natural. Mas, Tristão, sua paixão pelo transporte começou cedo, influenciado pelo seu Antônio, seu pai. Isso aí. Como foi essa trajetória até chegar na Penedo Turismo? Dalto, aí a trajetória não é fácil, não. De fato, assim, meu pai teve foi o fator decisivo para mim assumir a profissão como motorista, né? E apoiado pela minha mãe, né? Que meu pai era motorista na época da Itapemirim, e ele da aviação Itapemirim, e ele viajava, ele foi para o setor de São Paulo na época, e nós ficamos sozinhos, né? Minha mãe cuidando da gente. Opa, segura. Bacana, segura aí. Minha mãe professora na época, e ela ficava cuidando da gente. Meu pai foi ser motorista lá. E aí nesse meio tempo, a gente, idas e vindas, ele me levava com ele algumas oportunidades. Era muito legal que eu me lembro bem que ele me levou numa viagem na época que tinha os monoblocos da Itapemirim, que a porta abria na manivela, né? Quem é das antigas lembra? Abria na manivela. Sei como é. E aí eu ficava do lado dele quando o carro parava para poder abrir. E antes disso também ele trabalhou no urbano lá na cidade que eu morava, eu sou mineiro de Juiz de Fora. E aí a paixão começou por aí. Mas ele encerrou a carreira no Itapemirim? Se aposentou? Meu pai, não, se aposentou não na Itapemirim, se aposentou como caminhoneiro, né? No caminhão. Bacana. E na época, quando ele era motorista de ônibus, ele me levava, me colocava do lado ali, os ônibus abriam na válvula de ar, do lado ali do motorista, eu ficava em pé. Parava no ponto, eu abria a porta, fechava a porta, eu ficava ali do lado. E isso foi crescendo o desejo de
partir para a profissão. Nós somos em 4 irmãos, eu fui o único que seguia a profissão do meu pai e dali eu fui dando sequência, né, a minha carreira profissional. Então começou nesse trajeto, né, meu pai me levando. Aí você começou como motorista Não, aí não, eu comecei como motorista não. Aí nós trabalhamos junto numa empresa chamada Tropical Turismo, uma empresa que já acabou aqui no estado do Espírito Santo. Foi onde eu comecei a entrar na profissão de motorista. E meu pai chegava de viagem e nós morávamos em Jacareípe e aí ele não levava o ônibus para garagem. E aí naquela época, né, a gente pode contar, né, pessoal? E aí eu já manobrava, já sabia dirigir. E aí a garagem da empresa ficava em Porto Canoa. E aí eu trazia o ônibus de Jacareípe até Porto Canoa, sem ter carteira na época. Eu era um menino e já dirigia o ônibus naquela época. Eu trazia até Porto Canoa, até que na oportunidade o nosso hoje que trabalha conosco, nosso gestor Geraldo, que na época foi meu chefe, era meu líder na época, o Geraldo. E eles viram chegando na empresa, que ficava na pracinha de Porto Canoa, eu chegava pelos fundos, na Rua dos Fundos, para ninguém ver eu chegando com o ônibus, estacionava na pracinha. Aí o pessoal, quem deixou? Foi meu pai, mas eu, na época, não era meu pai, era eu mesmo que tinha deixado até. E aí viram, e aí levaram o assunto para a empresa. Aí na época o diretor da empresa falou, olha, você quer manobrar, fica manobrando aí os carros, fiquei manobrando. E aí dali fui aprendendo a manobra, depois fui trabalhar com chuamba, né? Eu tenho uma história igualzinha a sua, mas não posso contar, no bastidor eu te conto. Imagino. E você tem uma inspiração, ele levou você quando pequeno, isso inspirou você, e depois você, quando adulto, teve a oportunidade de levar seu pai e sua mãe, né? Isso foi muito legal. A gente, depois de anos, né? Meu sonho era trabalhar com ele. Na verdade, nós trabalhamos juntos, né? Nós meio que uma sociedade, foi muito rápido, nós tivemos uma sociedade com uma empresa de turismo também, que ela não existe mais, chamada Voo Livre Turismo, e na época eu entrei na sociedade com um serviço, eu não tinha dinheiro na época, né? É uma empresa de Ferro Rosa, e aí meu pai, falei, pai, meu sonho é viajar com você, e realizar o sonho era viajar com você como motorista, e a gente poder fazer uma viagem juntos. Aí fizemos uma viagem, só que na época tivemos um problema, uma falha mecânica do veículo, precisou ser substituído, acabou que a viagem não aconteceu. Isso sempre ficou dentro de mim, que eu precisava fazer uma viagem com eles, nem que fosse uma viagem ele dirigindo junto comigo, né? E aí na pandemia eu precisei trabalhar com carreta, e eu levei ele e minha mãe para viajarem comigo, né? Nós fizemos uma viagem junto no caminhão e foi muito gostoso, que aí depois eu fazia uma linha Linhares, São Paulo, Rio Claro, né? E aí, só que ele não aguentava muito na viagem, como eu passava por Juiz de Fora, aí eu falava, não aguento não, vou ficar aqui em Juiz de Fora. Aí ele ia até a metade da viagem, a metade eu ia sozinho, aí até Juiz de Fora, aí a gente fazia essas viagens juntos. Então foi uma oportunidade que a gente teve de fazer viagens junto, e aí foi muito legal. Eu fiz uma gravação com ele, fiz uma homenagem para ele na época do Dia dos Pais, então legal, bacana. Uma inspiração muito legal. Mas você ficou, a sua trajetória como motorista começou... Aí eu passei nessa empresa Tropitur, era office boy, né? E aí eu comecei, dessa empresa eu passei para essa empresa que eu falei, que a gente foi sócio. A gente começou com chuamba na manobra também. Na época eu fiquei manobrando ônibus, eu queria viajar. E aí as empresas que eu trabalhava não me davam oportunidade. Aí essa empresa em específico, Voo Livre, que acabei me tornando sócio, e ele precisava de um motorista. Eu falei, não, eu sou sócio e você é um motorista também. E a gente entrou numa sociedade, mas com o serviço, a sociedade era o serviço. E aí eu fazia os serviços, e aí foi onde eu comecei a viajar. Meu pai falou, não, bota meu filho para viajar. Meu pai também fazia algumas viagens lá. E a gente fez uma sociedade com o dono dessa empresa, com o serviço. E a gente, porque era um senhor, ele também não viajava, não dirigia. Legal. A gente entrou como... E aí nesse inteirinho que eu comecei a minha experiência profissional, a dirigir. Só que antes disso, Dalton, lá atrás, né, vamos voltar alguns anos atrás, eu gosto de contar essa história que fica muito marcada, né? Em maio de 94 eu tive minha primeira habilitação, só que minha habilitação saiu final de 93, início de 94. E aí eu tive um acidente em 94. Eu gosto de contar essa história, acho que vale a pena. E eu tive uma colisão, eu colidi contra um poste, capotei o carro. E na época eu tive minha habilitação suspensa, né? Eu tive que fazer todo o processo de adequação da habilitação novamente.
Então, na ocasião, meu irmão quase veio a óbito nesse acidente, ele estava dentro do carro, né? Foi um acidente muito, muito ruim. E aí aquilo eu achei que por ali ia parar o sonho, que eu tinha um sonho de ser motorista. E habilitação cassada, então participei de todo o processo, fiz todo o projeto de retirada da habilitação de novo. E engraçado que foi, e me marca muito, que foi no mesmo dia do acidente do Ayrton Senna, 1º de maio de 94. Eu lembro bem que eu estava, inclusive, em Manguinhos, jogando bola com os amigos, na casa de um amigo meu em Manguinhos. E aí, na curva da Baleia, ali em Jacareípe, eu derrapei com o carro, colidi contra um poste e capotei o veículo. Mas o que te motivou mesmo, tendo capotado com o carro, perdeu a oportunidade de dirigir? O sonho, Cíntia, era o sonho. Porque, assim, estava dentro de mim que eu tinha que seguir isso e eu segui firmemente. Na verdade, eu achava que na época não iria ser motorista mais, não iria para a profissão, mas eu segui forte nesse propósito. E aí foi onde eu segui muito firme nisso. E continuei nesse projeto, nesse sonho, em busca do sonho. Né? Eu gosto muito da sua fala, Dalton, quando você fala que não se contenta com não. Eu não me contentei com não poder ser. Eu falei, não, poxa, eu queria ser muito motorista, eu tenho esse sonho de ser motorista. E eu segui forte nesse propósito. E aí, eu costumo dizer o seguinte, quando você tem uns 30 não, o sim já está perto. Está perto. Não, isso você tem me refletido muito nos dias atuais, tá? A sua fala é muito importante, tem sido muito importante para mim, porque isso tem refletido nos dias atuais, os momentos que eu tenho vivido para outros assuntos, e isso tem sido muito forte. Então, assim, e aí o que me levou foi essa questão de e aí fiz o processo, tirei a habilitação novamente, né? Zerei o game ali, falei, vamos voltar atrás, vamos voltar lá do início, vamos voltar de novo, fui construindo. E aí cheguei onde cheguei, nesse processo, aí eu comecei a viajar, e aí o Geraldo, eu acho que é nosso gestor, Geraldo, eu tenho uma história muito bacana com o Geraldo, eu agradeço muito o Geraldo, tá, Geraldo, assim, você foi um cara também muito importante nesse processo, agradeço o Geraldo, que me ajudou bastante. Bacana, legal. É bom reconhecer isso. E aí o Geraldo, ele um dia eu estava em casa, ele falou assim, olha, tem uma viagem com uma determinada empresa, quer ir com a gente não, para São Paulo? E aí fomos lá e fiz essa viagem, e dali começou a minha história. Aí entrei numa empresa de turismo, e dali, da empresa de turismo, aí eu tinha um sonho de trabalhar numa grande empresa do estado, que meu pai tinha trabalhado lá, que aí na época, eu lembro muito bem, eu morava em Jacareípe, e meu pai, ele fazia uma linha Vitória, Vila do Riacho, e passava por Jacareípe. E aí eu pegava, minha mãe aprontava marmita, e geralmente ele passava no horário do almoço ali. Aí eu descia até onde o ônibus passava, e com a marmita do meu pai levava a marmita para ele. Isso também aconteceu, que ele teve uma passagem pelo Transcol, né? E aí eu fazia questão de levar a marmita do meu pai para poder andar com ele nos ônibus, né? Acompanhar ele nos ônibus. E aí eu andava com ele, ele fazia uma viagem comigo e até lá e voltava em Jacareípe, e eu por ali ficava. Então isso foi crescendo. E aí, isso também aconteceu na minha infância. Então tem histórias parecidas, né? De levar janta pro meu pai, porque ele trabalhava em onde de linha, isso foi em 90. Acho que foi na época do meu pai 88, também. Ele fazia linha por Laranjeiras, ele passava a linha que ele fazia, ele passava pertinho de casa. Da onde eu moro até a esquina que ele passava ali, não dava nem 100 metros. Então ele tinha os horários de passar e eu lá levava hora lanche, hora janta, sempre no período da noite. Você falando aí já me lembrei aqui, quem tem histórias muito parecidas. Que legal, não, eu acredito que meu pai, até conversei com seu pai esses dias, e meu pai e o senhor trabalharam juntos na mesma empresa. Deve ter. Chegamos a conversar sobre isso. E aí, desse período, quando eu fui entrar nessa empresa, eu fiz um teste em uma outra empresa, na época a Aviação São Geraldo. E aí demorou o processo caminhar, não era nem contígio ainda, né, que hoje é um grupo. E aí eu fiz o teste nessa outra empresa e aí o processo andou, a gente caminhou e aí por ali fiquei, né, como motorista. E aí foi onde na pandemia, em 2015 eu me desliguei dessa empresa. Aí fui trabalhar com carreta, mas aí fiquei só 6 meses, a empresa de ônibus me chamou novamente, eu acho que falei assim, não, meu projeto está dentro do ônibus. Aí voltei para o ônibus, aí veio um projeto de ir para um projeto lá no estado do Goiás, que eles me chamaram, né, para tocar um projeto lá, que inicialmente ainda não estava muito certo, uma ideia que a empresa tinha.
fui participar desse projeto lá em Goiânia, fiquei uma temporada lá em Goiânia. Aí em Goiânia trabalhei nessa empresa, né? Aí fui trabalhar com sertanejo, trabalhei com banda sertaneja lá também, conheci um pouco desse grupo sertanejo, o que era o negócio sertanejo. Com quem que você trabalhou? Trabalhei com o João Neto e Frederico. Até um abraço para João Neto e Frederico lá, meus amigos, conversei até esses dias com ele, liguei para o João Neto. A gente ficou amigo, inclusive queria que eu ficasse com eles lá, acabou não dando certo, a gente voltei para o estado. E aí, nesse processo, voltei para essa empresa. E aí, nesse processo, surgiu um namoro com a Penedo Turismo, pessoal. Foi através do RSP, né? Do RSP. Na verdade, o projeto, quando eu voltei para o estado, eu voltei para um projeto, não era esse do RSP, era um outro projeto, inclusive na área de turismo, né, dessa empresa. E aí, voltei para esse projeto. E aí, nasceu o projeto RSP dentro dessa empresa. Exato. E aí, junto com o André Cerqueira também, que também foi um mentor, também agradeço também ao André, que teve também um ponto importante, né, no meu crescimento. Né? Grande André. Grande André, abraço, obrigado aí pela oportunidade. Hoje né? você está à frente da gestão da Penedo Turismo, e quais os maiores desafios que você encontra hoje na gestão? Em gerir uma empresa assim? Primeiro desafio é comigo mesmo, Cíntia. Primeiro desafio é comigo mesmo. Todos os dias quando eu saio da minha casa e vou para a empresa, eu fico me perguntando o que eu posso fazer de diferente para a Penedo. Tenho me dedicado muito a isso, né? Aos finais de semana eu faço essas perguntas, né? Quando eu estou dentro de casa, no meu quarto, quando eu estou, né, fazendo os trabalhos, eu faço o que eu posso entregar de melhor para a Penedo. Então o desafio é comigo mesmo, sabe, Dalton? Eu tenho me desafiado todos os dias, porque realmente, apesar de eu ter passado na outra empresa por diversos cargos, né? Comecei como motorista, né? Fui instrutor de motoristas, né? Trabalhei no centro de controle de operações, né? Trabalhei com condução econômica, consumo de combustível específico, mas você está de frente e sempre por trás de alguém, mas você está de frente e você assumir e falar, não, é comigo, é um desafio comigo mesmo, né? Diário, falar assim, e por isso que assim, eu tenho tentado me posicionar tentado trazer o que eu tenho de melhor, que é essa parte de cuidado. Eu gosto muito de cuidar das pessoas, de estar junto com a equipe, com os gestores, né, com a minha equipe lá, da gente poder estar trazendo o melhor e com maior leveza, né? Eu tento trazer leveza todos os dias, que a gente seja uma empresa leve e segura e ágil, né, nos processos. Então, e eficiente acima de tudo. Então eu tenho trazido isso comigo frequentemente. Né? Agora, Alex, você passou por diversas funções no setor, por algumas empresas. Qual dessas experiências por onde você passou mais te marcou e a que mais contribuiu para a sua formação profissional? Não, tive dois momentos, né? Primeiro foram dois momentos, né? Primeiro foi a construção do Alex Tristão de motorista para uma posição de instrução e supervisão, que aí foi eu entrei numa empresa que eu tinha por ser novo, né? Eu acho que a gente tem tinha uma postura muito diferente, né? Achava que sabia tudo, que conhecia de tudo, e aí eu vim para uma posição, você ter ideia, nessa empresa, eu estava com 3 meses e eu tinha diversas infrações como profissional, né? Eu não era referência para ninguém. E aí o meu gestor, na época, com um aviso batido, debaixo da mesa, ele ia me dispensar. E me perguntou se eu queria continuar na empresa. Eu falei que queria continuar. Ele falou assim, não, você não quer continuar. Com suas ações, atitudes, comportamentos, você não quer ficar. Então, não sou obrigado a ficar com quem não quer na empresa. E está aqui seu aviso. E ali, sabe, de Deus, Dalton, um start, sabe, Cíntia? Um start de Deus naquele momento. E eu falei, cara, será que é isso que eu estou construindo para minha vida? É esse legado? Você fala muito isso, né, Dalton? Qual que é o legado? O que você vai deixar? O que você vai construir dentro da empresa? Será que eu vou construir esse Alex Tristão para a empresa? E eu peguei o aviso, para assinar eu peguei o aviso e rasguei na frente do meu gestor. Caramba. E ele ficou vermelho e falou assim, rapaz, você é muito para frente. Eu falei, não, eu tô rasgando o aviso, porque eu estou dizendo para você que eu não sou esse profissional. Me dá mais uma oportunidade que eu vou te mostrar que eu não sou isso. Aí ele falou assim, olha, você está no período de experiência, era para te dispensar, então eu vou te dar mais uma oportunidade. Eu falei assim, primeiro desafio, eu vou me tornar um instrutor dentro da empresa. E assim eu fiz. E dali eu construí um nome diferente. Quanto tempo como instrutor lá? Fiquei 7 anos como instrutor. Aí dali eu assumi a supervisão
Aí assumi o CCO, o Centro de Controle, 3 anos quase dentro do Centro de Controle. Analisando dados. Aí foi onde eu criei expertise, né, na parte de análise de dados, né, comportamental de motorista na operação. Então, a experiência que mais te marcou, eu ia fazer essa... Se você não falasse, eu ia tocar nesse assunto. Do rasgamento lá do avião. Foi. Eu ia foi tocar nesse assunto porque... Não, eu acho que assim foi meio que resiliência, né? Eu acho que você provou, quis mostrar, cara, eu não sou essa pessoa, eu não quero mais ser assim. E é um exemplo, tá, pessoal? Isso aí realmente a pessoa tem que se perceber. Ela tem que ter essa intimidade com ela, essa conexão de perceber que esse caminho que você está trilhando não é o caminho que te pertence. Né? E ter o momento da virada de chave. Então, esse foi um momento de virada de chave, né? Foi. Ali foi momento para mim, como profissional, falar, não é isso que eu quero. Né? Eu pensei na minha família, pensei, né, na minha esposa, né, no meu filho, tudo que a gente passou, né, tudo que eu passei, né, como filho, né, do seu Antônio, da dona Lucimere, todo aquele processo que eu via que minha mãe... Ou seja, não era essa a história que você queria deixar registrada no seu livro da vida, né? Não, nem isso, né? E minha mãe sempre teve uma... A minha mãe sempre foi muito rígida, sabe, nos ensinamentos, né? Então ela... E de lá para cá? Desde o momento que você rasgou o aviso e para frente, o que mudou? O que mudou? Qual o resultado que você deixou, o que você prosperou a partir daí? Mudei tudo, Dalton, em tudo, em aspecto assim, como pai, como filho, né? Aquilo quando foi start, né? Eu falei assim, será que isso foi isso que minha mãe me ensinou? Você vê, eu quis na época contribuir de alguma forma com a minha família, com a minha mãe, né? Eu digo lá atrás, para poder ajudá-los em casa, né? Pra você ter ideia, eu comecei minha história também, tive uma época que eu fui lavador de carros na rua, né? Então eu lavava carros, começou inicialmente para lavar carros de amigos, né? E acabou que virou um negócio, eu ficava lavando carros, e eu deixava de sair os finais de semana para lavar carro. Então minha mãe me ensinou muito, já que você não quer estudar, você vai trabalhar. Na época eu queria trabalhar. E hoje o Tristão, dia 17 de março aqui, hoje o Tristão agora, 2025, o que falaria para esse menino aí que era lavador? Falaria, meu amigo, você foi corajoso. Você valorizou tudo que você aprendeu na sua vida com a sua mãe, com seu pai, né? Que foram fatores importantes. Falar, né? Você tem uma palavra sobre que você leva, que você ensina pra gente, o Tristão hoje inspira a gente, e você fala muito dessa palavra humildade, né? Humildade. Você carrega muito isso e vem do seu pai, da sua mãe, da sua história, de tudo que você passou, das memórias que você criou e porque eu aprendi assim, na humildade e com verdade, né? Porque a minha mãe falava assim, a gente tem que sempre ser humilde e verdadeiro. E assim, às vezes eu apanhava falando a verdade, mas eu apanhava. E eu era humilde, mãe, eu fiz errar, errei, pai, errei. Mas vale uma verdade dolorosa que uma mentira fraca, né? E teve uma vez, eu lembro muito bem que eu sempre gostei de dirigir. E aí meu pai tinha um Passat, esse Passat era de um amigo dele que ele deixava com meu pai. E eu peguei a chave do Passat escondido e saí na rua. E tinha pouca gasolina. E meu pai, quando foi sair com o Passat, e o Passat acabou a gasolina. Aí meu pai, não é possível que a gasolina que tinha dava para mim poder chegar, ele ia chegar num posto para abastecer o carro. E aí minha mãe falou, tem alguma coisa errada? Eu falei, não, eu saí com o carro escondido. Aí apanhei muito. Eu vou te falar assim, a gente tem história muito parecida mesmo, eu vou te contar. Minha mãe saía para trabalhar, eu ficava em casa assim, né? Meio expediente, estudava, né? E eu gostava muito de dirigir, né? De lavar, passar o pretinho e tal. Então, quando minha mãe saía, eu pegava e dava uma volta no quarteirão com o carro. Escondido. Aí minha mãe chegava e botava a mão no capô do Fusca. Eu falei, por que esse motor tá quente? Eu falei, não, mas eu tava só acelerando aqui. Dentro do quintal. Que loucura, cara, que loucura. Não façam isso. Não façam não. Mas aí, assim, desde esse processo que a gente... Então, voltando à pergunta lá atrás, que a gente acabou que fiz uma volta para falar, então... o desafio realmente, assim, hoje, como gestor, é comigo mesmo, né? De me posicionar, eu me posiciono quando eu vou tratar determinados assuntos com a equipe, tanto com a equipe que eu tenho, né? Comercial, marketing, financeiro, como gestores, eu me coloco no lugar deles. Como eu gostaria de ser tratado, como eu gostaria que agissem comigo, qual seria
Eu penso assim, não o que eu quero ouvir, mas o que eu preciso ouvir para aquela situação. Eu tento me posicionar dessa forma. Eu costumo dizer que para que você tenha realmente um retorno, uma fala mais equilibrada, se coloca um pouquinho no lugar do outro. Empatia. Que quando nós nos colocamos no lugar do outro, realmente a gente consegue entender. A gente se desassocia aqui, associa lá, e a gente entende como a gente gostaria de ser tratado, qual é a forma de conduzir aquele determinado assunto, que faz toda a diferença. Essa questão de se colocar no lugar do outro, realmente é uma forma muito didática que a gente tem de se tratar lá dentro da Penedo, respeitosamente, de entender o diálogo que nós temos lá dentro, nos fortalece cada vez mais. E a Penedo, acho que é isso, né? O cuidado, o desenvolver é a nossa cultura principal, e nós sabemos fazer muito bem isso, né? Desde lá de trás da Águia, né, Cíntia? A Cíntia é uma ex-funcionária de carreira nossa, hoje está lá como apoiadora na gestão de pessoas, faz um brilhante trabalho, mas a gente sempre com um ambiente acolhedor, com pertencimento. Claro, obviamente, que a gente erra, mas a gente aprende com os erros e bota em prática para que a gente sejamos cada vez mais preventivos, né? Seria injusto da minha parte falar que a gente sempre acerta. Claro que a gente não sempre empresa nenhuma nunca sempre acerta. Não é assim que funciona, né? E aí você me fez lembrar de uma premissa básica, que presta a caneta pra gente desse aqui, não, que a gente usa muito lá, né? Que meu mapa não é vitória. Se o Tristão lá tá vendo que número aí, Tristão? 9. E eu tô vendo 6. Pois é. Então, às vezes, a partir da posição que a gente está, eu vejo as coisas de forma diferente, né? O meu mapa não é igual ao do Tristão, não é igual ao do Dalton, igual ao do gestor. Então, eu posso me colocar no mapa dele e compreender o que ele tá falando na situação que ele viveu, sobre as histórias dele, que tem muitas coisas que atravessam a gente. Sim. As histórias, as memórias. Olha quanta história aí que o Tristão trouxe. Então, a gente se colocar no lugar do outro, vendo que ele não viveu as mesmas histórias, as mesmas emoções que as minhas, fica muito mais fácil de Cara, eu tenho uma pergunta aqui, que eu acho que eu vou ter que acabar aqui me envolvendo nessa pergunta, porque essa pergunta é massa. Como é estar à frente da gestão de uma empresa como a Penedo? Essa de uma empresa como a Penedo, Eita. é porque a Penedo é diferente. Sim. E por ser diferente, eu entendo que é desafiador. Desafiador. Para nós todos. Disruptivo. E quais são os maiores desafios do cargo? Eita. Essa eu vou ter que entrar também, cara. Não vai ter jeito. Eu tô coçando aqui para falar alguma coisa, mas vou deixar a pergunta para ele. Dalton, assim, eu vou trazer uma reflexão, assim, de uma pessoa que é um ponto-chave de muito na minha vida hoje, que chama Geisa Marvila Tristão, que é minha esposa. Eita, Geisa. Um abraço pra Geisa, né? Agora ele vai chorar. E eu vou falar dela, trazendo ela nesse tem contexto. Lenço aí. Tá aqui. Acabar aqui, manda lenço aí, pessoal. E falando dos meus filhos também, né? Eu tenho o Estevão, eu tenho o Davi, tenho a Carolina. Então, assim, hoje de tudo que eu construí foi pensando neles, né? E a Geisa foi uma companheira fantástica que Deus me deu, né? Nesse processo, porque ela, lá atrás, vou trazer lá de trás e vou chegar aqui. Quando eu rasgo o aviso, e ela fala comigo assim: você quer crescer, você tem que criar raízes sólidas, consistentes. Você tem que se doar, você tem que vestir, realmente você tem que dar seu sangue. Então E aí naquele projeto lá atrás ela acreditou, e quando veio, né, a feliz proposta do Dalton, né, eu enxerguei muito mais do que números, né? Eu enxerguei a possibilidade daquilo que eu até então achava que eu não poderia, sabe, Dalton, entregar, que eu não poderia fazer, por N motivos, N falas que aconteceram. Ela acreditou em mim, ela falou assim: não vai, que não tenho dúvida que você vai conseguir, que você vai... Tudo é um processo. Então, assim, foi uma fala muito importante para mim poder, né, aceitar esse desafio. Realmente é um desafio. Hoje estar na Penedo para mim, como diz, tem até uma música: eu poderia estar em qualquer outro lugar. Isso é de Deus, sabe? A tua glória me atraiu. Como diz uma música, né? Deus me atraiu para estar aqui hoje, né, na Penedo. E eu sou grato a Deus, sabe, Dalton, pela sua vida, por Deus ter usado a sua vida para me trazer aqui hoje. Amém. E qual o valor que tem na Penedo, assim, que acho que atraiu você, Tristão? O valor são diversos valores: a verdade, a igualdade, a amizade, o companheirismo, a transparência, a paixão no que faz, o amor. Eu acho que a palavra amor aqui é muito forte. E sentir... E a minha conexão, quando eu sou no Dalton, na primeira vez que eu entrei na Penedo, que a gente deu a mão e eu senti a vibração dele, eu falei: cara, que energia
E eu quero estar junto nisso, nesse projeto. Muito mais, poderia, como eu falei, estar em qualquer outro lugar. Poderia ter continuado onde eu estava. E assim, o Dalton sabe disso, a Penedo sabe disso. Que eu pedi demissão na empresa que eu estava. Poderia estar na minha zona de conforto. Sim. Eu falei, eu preciso me desafiar, eu preciso. E Dalton suscitou. E a gente começou isso um ano, né? Um ano a gente começou a conversar. E a gente entendeu que também não era o momento. Sim. Entendeu? E de lá pra cá a gente foi, assim, criando uma conexão muito forte, né? Aí chegou um dado momento que realmente fez sentido para ambas as partes. A gente evoluiu um pouco mais nesse assunto, né? Até porque ele tinha uma missão para cumprir, né? E foi muito bem cumprida, desde com a Penedo até com as outras empresas que você implantou o sistema RSP, né? E aí, assim, foi um desafio inicialmente. Eu falava assim, será que eu vou dar conta de falar com a gente? Ela falou assim, Deus é que te capacita. Se a empresa está vendo isso, é porque Deus vai te capacitar, vai te dar. Ela falou assim, você pode não ter todas as habilidades que a empresa precisa, mas Deus vai te capacitar. Se Dalton acredita em você, se a empresa está acreditando em você, você tem que acreditar em você. Então, foi um desafio, tem sido um desafio, é um desafio diário, né, Dalton? A gente está numa construção diária e realmente, assim, E assim, eu estou mexendo com o que eu gosto, com pessoas, lidando com pessoas. A gente, cada dia que os desafios aparecem, tem me tornado maior, né? Tem me tornado mais resiliente e mais reflexivo em todas as ações. Então, assim, eu saio de casa pensando no que eu posso fazer e volto para casa pensando se eu fiz certo ou fiz errado, ou poderia ter feito melhor, ou poderia ter feito diferente. Esse exame de consciência a gente tem que todos fazer. Todos os dias eu faço isso, sabe? O que eu poderia ter sido, o que eu poderia ter feito diferente, né? Para não ter esse resultado. Enfim, esse exame de consciência temos que fazer cotidianamente. Se nós queremos evoluir, subir mais um degrau cada dia na nossa vida, é importante que façamos esses exames de consciência. Porque a cobrança interna, ela existe de pessoas que querem evoluir, pessoal. Isso não tem jeito. Sem dúvida. Mas o Penedo Cast é um oferecimento da Penedo Turismo, uma empresa focada com seus valores de cuidar, desenvolver, acolher, criar um ambiente de conexão com os nossos clientes, com o nosso time interno. E por falar em desafio, né? O que mais nós temos lá Verdade. Mas é desafios do bem, porque eu acredito, Tristão, que assim... porque o desafio nos impulsiona, né? Nos impulsiona, porque... Nós temos um vocabulário lá na empresa, Tristão, que a gente troca algumas palavrinhas que mexem um pouco com o interno da gente, né, Cíntia? Para que traz leveza para o ambiente, aí automaticamente para os assuntos. Então, quando eu falo desafio, é porque assim, nós temos uma vontade de excelência e de performance, e performar com eficiência muito grande. Então, quando a gente fala em desafio, e para você talvez pode ter... porque você sai de uma, entre aspas, ali, de uma zona de conforto, chega numa empresa que é escalável a todo momento. A empresa todo dia tem uma escalada. São vários projetos que... E eu falei muito, eu falei assim, cara, é projeto, nós temos que sentar para conversar sobre o projeto. E os projetos tem, Rota da Fé, Estrada... Caminho Seguro. Tanto internamente dentro da empresa, que é o Caminho Seguro, onde tem as rotas lá que a gente vai desenhar e vai praticar e vai ter que movimentar. O desenvolvimento dos gestores, né? Que então a Penedo atua ativamente. Então a Penedo é emoção pura, né, Cíntia? Sim. Tem a Cíntia que cuida da gente lá o tempo inteiro para poder fazer com que as coisas realmente andem nos caminhos certos, né? Tem o Jonathan lá agora que está na qualidade, está futucando a gente o tempo inteiro lá. Então, assim... O Wilton, o Wilton também, que está lá agora fazendo com que o padrão Penedo, ele se realmente tenha uma retidão. Somos lá intoleráveis, né, Tristão? A qualquer tipo de migalha, de farelo, de fio de cabelo dentro do carro. Então, ele trabalha incansavelmente, né, com o apoio do Jonathan, com a sua gestão. Então, assim, é desafiador porque nós estamos lá em sempre melhoria contínua. E nós somos uma empresa diferente. Por ser diferente, a gente valoriza muito a eficiência, a performance. A gente estimula o time a entregar o melhor que eles podem através de treinar. A gente treina muito. Verdade. Muito, mas muito. Dialogamos muito, né? Verdade. Então, voltando para você, eu entendo que para você foi meio que um choque, assim, né? Sim, assim. Não, olha, e de fato, né? A Cíntia sabe muito bem disso, pessoal, que ela me acompanha, tem me acompanhado, é uma mentora para mim também. A Cíntia está aqui na presença, mas
Gosto muito das nossas conversas, a gente tem me ajudado troca, muito né? nessa parte a parte da como estruturar, né, como fazer, ela tem me ajudado muito. Realmente, assim, eu estava numa zona de conforto. E quando eu cheguei no ponto que eu falei, poxa, eu tô chegando pros cinquentões aí da vida, e aí eu não queria isso para mim. Eu falei, não, eu quero chegar de uma forma diferente, eu preciso me posicionar de uma forma diferente. Então foi eu resolvi não falar assim, não, eu tô velho, não, agora é o momento de eu inovar. Na minha cabeça eu falei, não, eu preciso inovar aos 50, eu preciso ser diferente aos 50 anos, eu preciso chegar diferente com 50 anos, completo 50 anos esse ano. Então aí eu preciso sair da zona de conforto, eu preciso estar num local que mexe comigo todo dia. E a pneu tem essa característica, mexe comigo todos os dias. Mexe de segunda a sexta, Dalton, pra você ter uma ideia. Sábado, domingo, domingo, feriado. Somos tá aqui o Dalton, mexe comigo. Com muito respeito ao nosso CEO Dalton, mexe comigo de segunda a segunda, pessoal. Mas mexe no bom sentido E, Dalton, te agradeço. Acho, cara, isso tem sido fundamental pra minha vida, sabe? De verdade, cara. De verdade mesmo. Você falou dos desafios diários, mas que tem, né? Mas o que motiva você estar na pneu todo dia? Que motiva é saber que a gente vai fazer algo diferente do que ninguém fez, Cíntia. E eu tenho zero dúvida disso. E por que você acha que ela é diferente, assim, a Penedo é diferente? Porque a Penedo se posiciona de forma diferente. A Penedo veio para ser diferente, e ela é diferente, ela tem uma visão diferente do negócio, ela tem uma organização diferente. E parte disso é o cuidado que ele tem em monitorar, né? Monitorar todas as viagens, monitorar todos os aí acaba que eu tô sendo também, eu entro, né, eu tenho sido um pouquinho do nosso senhor também, porque eu tenho sido cansado, assim, eu deito e ligo o computador, acordo, ligo o computador, e final de semana, todo momento, tô acompanhando isso, porque isso está dentro de mim agora. Isso é uma cultura, pessoal, que a Penedo traz muito forte, que o Dalton conseguiu suscitar isso em mim, sabe, cara, vamos performar. Cuida mesmo, performa mesmo, a equipe precisa performar e a gente está numa busca contínua, a gente está incansavelmente, a gente não quer ser os melhores, como o Dalton fala. A gente quer fazer um trabalho diferente do que está sendo feito, uma proposta diferente. Muito mais, assim como a Penedo, como o Dalton fala, de uma empresa de alugar ônibus, a gente quer ser diferente nessa posição. A gente tem nós, como um todo, nós temos uma entrega, né? A gente tem uma entrega a fazer e o time entendeu muito bem isso, né? Todas as vezes que a gente leva um projeto para a mesa, todo mundo abraça o projeto, todo mundo tem uma retidão, você sente o calor. Não, vamos fazer, vai dar certo, vamos para cima. Sim. Então, a nossa entrega é uma entrega muito forte e eficiente, né? A marca, o padrão, a marca premium da Penedo, né? Do serviço de entrega, ele vai ser cada vez mais bem visível no mercado. Aí vocês me perguntam onde já a Penedo quer chegar? Exatamente. É chegar lá, entregar um serviço de eficiência, de alta performance. O mercado vai sentir, já está sentindo isso. É o que nós escutamos de todos aí fora, de clientes, de amigos, etc. O posicionamento da Penedo hoje já é um posicionamento interessante. E nós estamos trabalhando incansavelmente para que ela alcance realmente esse resultado premium e que o mercado enxergue isso. Só que isso tudo tem um valor. Sim. A Penedo entrega valor, porque ela entrega eficiência, entrega qualidade. Nós incansavelmente trabalhamos isso dia a dia dentro da empresa, você sabe disso. Verdade. Né? Você faz um trabalho incansável da tecnologia, da segurança embarcada, da videotelemetria, segurança 5.0. Isso tem um valor importante para a gente. Nosso maior patrimônio é aquelas pessoas que estão lá deitadas, dormindo, confiando no nosso trabalho. Então, assim, os feedbacks que nós temos ali são realmente valiosíssimos. Né? Nós tratamos a tecnologia com muito carinho, né? E colhemos dela o melhor que ela pode entregar. Lapidamos, filtramos, chamamos os envolvidos, eles prontamente entendem, reconhecem. E hoje, assim, o comportamento que a gente conseguiu mudar, desde que nós implantamos a videotelemetria da motora aqui em dezembro para cá, foi uma mudança, assim, brutal. E o receio era que fosse um dedo duro, né? Só que aí a forma como o Tristão traz para eles diariamente, e a devolutiva, eles entenderam muito cuidado. Bem. Os nossos gestores estão de parabéns. Né? Eles entenderam muito bem. Mudar comportamento, você sabe como é que é, Cíntia. Não é fácil. Desafio. E nós conseguimos fazer isso num curto espaço de tempo, Tristão. Para e pensa. Né? A Penedo fazendo o seu papel, eles entendendo, até a forma de beber água, nós ali chegamos e entendemos que a gente tinha que fornecer um equipamento adequado para eles se hidratarem na condução. Então, assim, foi um trabalho maravilhoso, né? E é incansável. A Penedo é incansável, o time entende isso.
né? E a gente Entende a chegou... entrega que nós temos que fazer para o mercado. E a gente chegou de 2 produtos, né, que nós zeramos o Game 1, onde a gente conseguiu elevar a performance da equipe, e a gente migra para um outro produto, com outro formato, com uma outra cara, que aí, se a gente fazer uma reflexão de tudo que está acontecendo, né, a gente identificou, né, quantos motoristas que tiveram, né, suas notas elevadas no novo sistema. Então, sim, a gente teve uma performance gigantesca, mesmo com um sistema diferente, com mais critério, com mais análise mais criteriosa mais e aprofundada. Porque, assim, no nosso planejamento estratégico em 2025, eu falei para o meu time assim, olha, nós vamos tratar a pneu de uma forma diferente. Agora nós vamos analisar dados, números, só números que nos interessam. Né? Tanto do pneu system, que é um sistema também que a gente interno, que a gente incansavelmente trabalhou, e aí veio o Drive Analytics. Né? E o pneu system é um sistema interno nosso, né? Que a gente também desenvolveu incansavelmente e gastou muito a nossa energia, porque desenvolver esse sistema não é fácil. Então a gente pegou um sistema da Águia que a gente já tem lá, que é tudo por aplicativo, e internalizamos para Penedo. A gente foi buscar alguns sistemas no mercado. Falei, cara, pera lá, não tá, para tudo. Nós temos um sistema dentro de casa. Nós temos um desenvolvedor no quintal da nossa casa. Vamos fazer esse sistema da Águia virar um Penedo System. E conseguimos fazer isso, pessoal. Nós temos numa tela só o agendamento de todos os carros, quando o carro está livre, que carro que tá ocupado. Então, assim, foi maravilhoso. E incansavelmente nós conseguimos desbravar, que é o sistema operacional, né, que é o Penedo System, e o Drive Analytics, e que nós estamos tendo resultado muito eficiente, resultados acima da média. Verdade. Então, assim, a leitura que nós fazemos é dados. A gente só analisa dados e números. Então, assim, a Penedo hoje internamente é emoção pura, né, Tessão? Sim. E o benefício disso é esse reconhecimento, eles voltarem para casa, 0 acidentes, 0 estatísticas de nada, a gente tem colhido aí, assim, a gente começa agora, a gente avançou também no projeto lá de consumo, a gente avançou também, né, em tantos outros projetos que a gente tem tocado. Então, isso tudo reverbera na operação, né, da operação para dentro de casa. Então, a gente tem trago excelentes resultados. Já estão sinalizando para a gente. Não estou querendo acabar, não. Mas não sei se... Tem duas perguntas ainda aqui para fazer. Pergunta aí. Tristão, você tem formação em perícia de acidentes, em instrução de motoristas, que nós chamamos lá carinhosamente de gestores. Como esse conhecimento contribui para a segurança e eficiência das operações nossas da Penedo? Rapidão ali, porque já estão puxando a nossa orelha. A questão eu fiz o curso por um fabricante, né? Fiz um curso de especialização em um fabricante, era Mercedes-Benz, eu fui instrutor, né? Sou credenciado pela Mercedes-Benz, inclusive. Esse foi um curso que eu precisava ter para poder ter algumas habilidades, além de outros cursos que eu fiz de gestão, né, na área pela PUC do Rio Grande do Sul, e fiz esse curso de perícia em acidente de trânsito. Para mim foi um divisor de águas também para me apoiar na questão de análise realmente comportamental de motorista. Esse foi um curso muito bacana que eu fiz, que foi lá na Bahia, em Salvador, no Fernandes Detran, com o Rodrigo Klinubin, que é um perito, é um cara que é referência hoje no Brasil em perícia de trânsito. Ele me deu uma outra visão, né, de análise de comportamento também de motoristas na direção, né, todo um contexto de análise, como que são as dinâmicas de acidente, né? Então isso hoje, por isso me ajudou muito até para quando eu fui para dentro do centro de controle na empresa que eu trabalhei, e quando que eu vim para a Penedo. Hoje, com o sistema que nós temos de telemetria, quando eu estou analisando um vídeo, eu uso essas habilidades que eu desenvolvi lá no curso. Bacana. Então, eu consigo entender qual a velocidade que desse condutor está, se essa velocidade está ideal para aquele cenário, não está, né? Se a operação dele... Você consegue entender todo o comportamento dele, né? Então, assim, e aí isso hoje traz um resultado muito significativo para dentro da nossa operação, porque hoje eu consigo analisar de fato se aquele motorista naquele momento está com a operação adequada ou não para aquele cenário, para aquela região, né, para aquele momento, se está chovendo, se está sol, se está, enfim, isso tem me ajudado bastante nas análises aí que a gente tem feito da equipe. Só para dar uma palhinha para o pessoal, que às vezes a pessoa não entende muito, motorista, gestor, porque lá na Penedo a gente tem por ser uma empresa diferente, de atuar de forma diferente no mercado, nós entendemos lá que o motorista não é motorista, é um gestor de unidade móvel. Isso. Por que isso?
A gente entende que ele faz a gestão toda do carro, dos itens obrigatórios do carro, dos itens de higiene dentro do carro, de manta, Da viagem, do cuidado que ele tem com todas as partes internas do carro, da viagem. E eles são autoridades dentro do carro, né? A autoridade ali é realmente o gestor. Então, saiu do portão para fora, igual o avião quando sai do solo. Sim. Ali é a gestão Ele do faz piloto, tudo, do comandante. sim. Tá tudo na então, mão dele. tá tudo na mão dele. Então, ele sai do portão para fora, quem faz a gestão é ele. O cliente É ele quando que vai fazer a o gestão. cliente quando vê ele é tudo. Ele é eletricista, borracheiro, Exatamente. mecânico, é Sim. tudo. Então, ele é gestor daquela unidade. Ele é autoridade dentro daquele carro. Então, tudo que acontece ali, Isso aí. a palavra final é dele. Isso mesmo. Né? Onde vai parar, por que vai parar, etc. E tal. Então, é só esse esclarecimento aí para a galera ficar bem Sim. informada. Você falou no início da sua do podcast. Vai fazer eu que- chorar não, hein, Cintia? Não vou não. Que você falou que te motivou foram os seus sonhos, né? E você tem um sonho de viajar de motorhome. Qual seria a primeira viagem? A primeira viagem. Não, eu tenho vontade de fazer... Só a primeira. Eu tenho vontade de fazer Cusco no Peru. Olha Tá só. internacional. Hein? Tenho vontade. Vamos pro bate-bola? Vamos pro Bora. bate-bola. Se não trabalhasse com transporte, em que área atuaria? Adalto, eu iria ter uma empresa de estética veicular, mexer com carros, eu gosto de carro. Um hobby que ninguém imagina que você tem. Eita. Sou baterista, né? Oh, Sou que baterista. Assim, Bacana. apesar de não estar hoje, né? Mas sou baterista. E é um hobby que está meio parado, né? Surfista também, já Legal, surfei, bacana, né? Também bacana. tá, Se pudesse dirigir qualquer veículo no mundo, qual seria? Dirigir? É. Não, se pudesse dirigir, não. Se pudesse, eu queria pilotar. Ai, deve ser maravilhoso. Aí sim. Eu teria vontade de pilotar um avião, né? Eita, um momento marcante da sua carreira. Um momento marcante foi assumir a gerência da Penedo. Eita, E agora eu vou parabéns, perguntar, tá? hein? Qual a melhor parte de trabalhar lá? Qual a melhor parte? São vocês. Palmas pra ele. Nossa. Ó, eu falo assim, Que tem elogio sido, rasgado, hein? tem sido a extensão. E pessoal, ninguém sabe, ó, confessar aqui pra vocês. Eita. Lá no início eu falei com o Dado que ele tinha um problema, que eu tô aqui até aposentar. E eu vou reforçar Olha. aqui, Desafio. tô aqui até aposentar. Só depende de você, Dado. De você. Depende de nós, Eu pessoal. costumo dizer que as pessoas têm que acreditar nelas Acredito. como as pessoas acreditam. É Se você verdade. acreditar em você como as pessoas acreditam, você pode ter certeza que Tamo junto. é caminho para dar certo a vida É isso toda. aí, é isso Né? aí. Quer seja na relação marido-mulher, namorado, enfim, É isso aí. todos os tipos de relações. Acreditem em você como as pessoas acreditam em você. Você pode ter certeza Verdade. que vai ser sucesso. Sucesso. Isso aí. E cadê minha produção? Tem o presente, tem Ah, a. tem Ó, também? tem. Quem Olha, senta aqui rapaz. tem presente. Pessoal, vou abrir Tem pra lembrança. vocês verem. É importante vocês verem que não é qualquer lembrancinha, é um Olha negócio só. diferente. Ter Nossa. uma esfinge dessa, pessoal, não é para qualquer um, não. Ó, isso aí. Olha Obrigado, só. Dalton. Projeto e fabricação da nossa amiga Vivian Quiabá. Um abraço. Obrigado, Vivian. Trabalhos fantásticos que tem linda. feito. Lindo. Cristão, Gostei muito bom ter você Obrigado, aqui, Dalton. compartilhado sua experiência. Tenho certeza que quem assiste o nosso episódio, quem vai assistir o episódio com Alex Tristão, certamente vai tirar algum conteúdo, Espero, né? algum conteúdo que realmente Isso faça aí, a esse é o nosso diferença, objetivo. algum episódio aqui que realmente vai se encaixar e realmente essa é a função do Penedo Cast, é levar conteúdo, histórias, experiências para a vida das pessoas. Obrigado, Dalton. Considerações finais aí para você? Como é que você pode inspirar as pessoas, e outros gestores a fazer o que você fez? Pessoal, digo para vocês, não tenham medo do sonho de vocês. Acredite em vocês, assim como o Dalton falou. Eu sei que às vezes a gente tem alguns momentos altos e baixos, como seres humanos, todos nós somos falhos, imperfeitos, mas acredite que Deus está com você, acredite no seu potencial, na sua entrega, naquilo que você pode fazer, faça com o seu melhor, faça de dentro para fora, de tudo que você pode fazer, entregue lá de dentro aquilo que Deus te deu de melhor, com a sua vida, com a sua verdade, com a sua excelência, com o seu profissionalismo, que vai dar certo. E aí eu falo de inspiração, Dalton é inspiração, porque hoje ele trouxe para mim, ele tem trago para mim, hoje não, tem trago diariamente, o não é muito próximo a estar assim. E hoje, gente, compartilhando, eu consegui ter um sim hoje, num projeto, antes de vir para cá, eu tive o sim, que eu estava incansavelmente, num projeto aí, de um negócio que Dalton sabe o que Pode é. dar spoiler, né? Tive um sim hoje aqui, na questão da
lá ali do financiamento da casa, que eu estava lutando tanto, a gente Legal, conseguiu, graças bacana. a Deus, tive o sim hoje. Então, e aí o Dalton foi um cara que foi também um apoio para mim, sempre a falar dele, não, eu falei, fiquei incansável com não. Ontem à noite eu falei sobre isso em casa, né? Eu falei assim, eu não me conformo com o não. Então, vai atrás dos seus sonhos, que o não é a porta para o sim. Então, acredito em vocês e sucesso para vocês. Quanto mais sucesso. não tiver, o sim está próximo. Tá pronto. Obrigado, Dalton. Obrigado, Cíntia. Muito Obrigado, grato Penedo, pela oportunidade. Deus abençoe incansavelmente sua vida, Obrigado, seu sucesso obrigado, profissional. Pessoal, e assim a gente encerra mais um episódio do PenedoCast. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, Um abraço. Valeu. Obrigado.